Embora que ela hoje ela é um pouco mais factual, a gente vai falar de vários acontecimentos com data, com nome, né, que a gente costuma não falar tanto nas outras aulas que a gente teve, né? Mas uma hora isso ia chegar, certo? Deixa eu abrir aqui a aula tela cheia. Se não tiver tela cheia aí, vocês me avisem, porque isso aqui, como eu já falei, é um problema. Às vezes a gente acha que tá e não tá. Mas beleza. Certo? A gente teve, até o momento, 3 aulas de história do Brasil, oficiais, né, do nosso cronograminha. A gente teve aquela aula 0, aula inaugural. A gente teve 2 aulas de Brasil Colônia, né? E agora a gente vai dar a terceira. Na semana passada, lembrando que a gente teve um grande parênteses no nosso conteúdo, a gente teve uma aulinha de golpe militar de 64. Eu até peço para vocês uma certa desculpa, assim, porque às vezes quando a gente está estudando conteúdo e quebra isso no meio, a gente perde um pouco da consideração. Mas é que no dia, a nossa aula era no dia do golpe, né? Então não tinha como a gente não falar sobre esse acontecimento. Se a gente não falasse, ia ser uma falha nossa muito grande. Então foi bem necessário o que a gente falou. E eu gostei bastante da interação de vocês. Vocês participaram bastante, perguntaram, comentaram. Isso foi muito legal. Eu sempre gosto quando vocês estão interagindo na aula. Para mim fica uma aula muito mais rica, né? E eu tenho certeza que se vocês não tivessem interagido, a aula ia ter durado talvez metade, assim, porque eu só ia chegar ali, falar as coisas e ter acabado. Mas muito do que a gente fala, do que a gente conversa, vem dos questionamentos de vocês, que isso é muito legal. Ok. Lembrando, a gente ainda está na terceira linha do nosso cronograma. A gente ainda tem muita coisa para ver, mas não se preocupem, porque a gente vai ver as coisas com um pouco mais de rapidez depois. É que o período colonial ele é um período bem extenso, né? Quase 300 anos, então tem coisa para a gente ver. Mas beleza, chegando agora no terceiro conteúdo de Brasil Colônia. Vamos ver o que aconteceu. Lembrando, vamos lembrar do que aconteceu nas últimas aulas de Brasil Colônia. Brasil Colônia 1, a gente viu como que os portugueses chegaram aqui no continente americano, o que impulsionou eles lá no continente europeu a sair e explorar, a buscar outros lugares, outras rotas, outras terras. E quando eles chegaram aqui no continente americano, eles encontraram povos indígenas, que viviam aqui há milhares de anos, eram uma população absurdamente grande, mas o encontro entre essas duas culturas resultou em lucro para um lado e sofrimento para o outro lado, né? E hoje a gente tem um panorama bem crítico, né, dos povos indígenas na América, que hoje vivem de uma forma muito marginalizada, né, por causa dessa história. A gente viu também nessa primeirinha aula o pau-brasil, que foi a primeira aventura econômica dos portugueses, né? O primeiro modo que eles acharam de tirar dinheiro aqui das terras brasileiras. Na aula 2, a gente viu o início da colonização em massa, né? Quando eles vieram para cá, fizeram as capitanias hereditárias, os governos gerais, eles começaram a explorar o açúcar, tornaram o Brasil uma grande empresa açucareira, né? Tudo no Brasil girava em torno do açúcar, tudo, a cultura, as artes, tudo isso girava em torno da economia desse bem tão valioso, que hoje a gente toma como algo trivial. O açúcar a gente tem na nossa cozinha, mas na época era algo muito caro, que dava muito lucro tu vender. E acreditem, isso aqui era um trabalho muito pesado, muito trabalhoso, trabalho que às vezes durava o ano inteiro no engenho para produzir a quantidade X de açúcar, mas o lucro era tanto que para os senhores, né, valia a pena. E por fim, na última aula, a gente viu como que isso era tocado, né, o poder que a economia escravista, o poder que a escravidão teve sobre a sociedade brasileira, o quanto foi forte o sequestro de africanos lá no continente africano para serem trazidos aqui para as Américas como a mão de obra escrava, e as mazelas, né, que isso traz até hoje, né, os problemas que isso traz até hoje para a sociedade brasileira. Mas beleza, o Brasil não ficou 300 anos só plantando açúcar, ele ficou fazendo outras coisas.
Então vamos ver aqui como que a colônia foi se desenvolvendo conforme o tempo foi passando. E aqui a gente vai começar a ver o nome de alguns caras meio estranhos, né? Os reis aqui da Europa. Por que acredita, gente? Tem rei na Europa, é rei pra caramba e tudo é nome parecido. Tem uns 15 Felipe, uns 15 Sebastião, uns 15 Guilherme. Daí se a gente tá meio perdido, a gente confunde. Mas a gente tem que falar, quando a gente fala sobre Brasil Colônia, desse período de 60 anos chamado de União Ibérica. O que é a União Ibérica? Lá do lado de Portugal a gente tem um país muito forte, que era rival de Portugal nesse momento, chamado Espanha. Portugal e Espanha eram impérios marítimos rivais. Um estava sempre tentando ser melhor que o outro, lutar melhor que o outro, eles estavam sempre se batendo. Só que o que acontecia nessa época? Qual é o problema de uma sociedade que tem muito rei, que tem muito nobre e que prioriza o casamento entre si, o casamento entre nobres. Se tu é um rei, tu tem que se casar com uma princesa de outro lugar, tem que casar os teus filhos com nobres também. Qual é o problema disso? Chega um ponto em que todo mundo é meio parente. Então fica um clima meio estranho na Europa, porque todo mundo acaba sendo relacionado de alguma forma ou de outra. E eu até citar um exemplo aqui. Na Primeira Guerra Mundial, muitos países... E Primeira Guerra Mundial, gente, é 100 anos atrás, 1914, não faz muito tempo assim. Na Primeira Guerra Mundial, muitos países ainda tinham reis lá na Europa. Mas os principais eram a Inglaterra, a Alemanha e a Rússia. Para vocês terem noção, os reis desses três países, durante a Guerra Mundial, eram primos. Para tu ver o quanto essa nobreza, por mais que estava dividida entre seus impérios rivais, eles tinham ligações sanguíneas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com a aula de hoje. Porque Portugal era rival da Espanha, eles tinham muitas tretas. Mas o Dom Sebastião, que é esse moleque aqui do lado, ele vai morrer. Ele vai morrer muito cedo mesmo. E ele não vai deixar nenhum herdeiro. Quando ele não deixa nenhum herdeiro, a burguesia de Portugal, os nobres portugueses, eles pensam, para quem que a gente vai dar o trono agora, se ele não tem herdeiro? Eles buscam um primo distante, e o primo distante, olha só, é o rei da Espanha. Eles até discutem algumas opções, mas no fim Portugal vai para o domínio do rei da Espanha, o Filipe II, que é esse carinha aqui bem estiloso. Lembrando, pessoal, quando isso acontece, não quer dizer que o país unifica, não virou um grande país. Ainda existem dois países, a Espanha e Portugal. Eles são reinos separados, são nações separadas, mas os dois, nesse momento, acabam tendo o mesmo monarca, um rei para dois impérios diferentes. E querendo ou não, isso faz com que, onde Portugal antes discordava da Espanha, agora Portugal vai concordar. Portugal antes era rival da Espanha, agora Portugal vai ser submissa à Espanha e vai comprar as brigas, vai comprar as dívidas, vai comprar toda a ideia que a Espanha tinha de imperialismo. Mas o que isso vai trazer para o Brasil? O que vai trazer aqui para o continente americano? Se o continente americano estava dividido entre dois grandes colonizadores, né, que era Portugal e Espanha, agora que é tudo do mesmo dono, isso vai ficar mais nublado, né? Vai ficar meio nublado onde acaba o domínio português e onde começa o domínio espanhol. Isso vai fazer com que o Tratado de Tordesilhas, né, aquela linha que cortava o Brasil entre essas duas potências, ele vai ficar meio enfraquecido. Os portugueses vão entrar um pouquinho mais para dentro do território, os espanhóis também vão dar uma andadinha ali dentro do território que era português. Então esse tratado vai ficar muito mais simbólico do que era antes. Mas os espanhóis, eles não vão dar tanta importância para a economia da colônia quanto os portugueses davam. Então muitos colonos vão ficar descontentes, muito descontentes com a administração dos espanhóis. E para piorar ainda,
a gente vai ter invasões estrangeiras de inimigos da coroa espanhola. Porque se tu agora, que era português, tu era rival da Espanha, tu era amigo dos inimigos da Espanha, agora que tu é vassal da Espanha, que tu é submisso à Espanha, tu vai comprar as brigas. E é isso que vai gerar o nosso próximo capítulozinho. Só uma imagem para ilustrar, nesse momento, o Império Espanhol ele vai ser chamado de o Império que nunca dorme, porque ele vai ter domínios em todos esses lugares aqui pintados de amarelo. Então, onde quer que o sol estivesse batendo, ia ter um domínio do Império Espanhol, ok? Jennifer, agora que eu vi tua mensagem, 400 anos depois, sobre o que tu estava se referindo, Jennifer? Eu não lembro agora, mas fala ali que a gente comenta. Só um comentário sobre esse mapa, gente. Esse mapa aqui ele é meio ilustrativo. Por que ele é meio ilustrativo? Porque ele pinta aqui toda a América de amarelinho, como dando a entender que tudo isso aqui era cheio de espanhol. Mas durante muito tempo, os portugueses não conheciam o interior do continente americano. Então eles estavam mais no litoral mesmo, né? Só que eles, como gostam de pintar tudo e dizer que tudo era deles, eles têm esses mapinhas bem bonitinhos. Sobre serem primos. Sim, sim. É muito bizarro isso de pensar, porque as monarquias, elas... Tu consegue traçar a família delas há 1000 anos atrás. Tu consegue traçar lá, pegar a Rainha Elizabeth e fazer uma árvore genealógica dela até 1000 anos atrás, 1900, 900, e daí é bem estranho, na verdade, mas é curioso. Beleza. Essa União Europeia, Bruno, a Eduarda vai postar a chamada daqui a pouco. A União Europeia ela vai deixar os nobres e a burguesia de Portugal muito descontentes, porque eles vão administrar mal as posses, né, da coroa portuguesa. Isso vai gerar uma guerra que vai separar as duas coisas, a Guerra da Restauração. Então, depois dessa guerra, volta a ter Portugal e Espanha. Essa União Ibérica vai durar 60 anos, mas ela vai se quebrar depois e nunca mais vai acontecer. Mas beleza, vamos falar aqui da Holanda. Mas o que a Holanda tem a ver com esse rolê? A Holanda era uma grande parceira de Portugal. Os holandeses e os portugueses eram grandes amigos. Porém, quem a Holanda odiava era a Espanha. No momento que os portugueses e a Espanha se unem, os portugueses viram inimigos dos holandeses. E quando eles viram inimigos dos holandeses, todo o Brasil se torna um alvo para a Holanda. Então, a Holanda fundou essa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que na verdade é um grande nomezinho para nomear o esforço que eles tinham em enviar frotas para cá e colonizar o continente americano. E eles tentaram duas vezes. Eles tentaram em 1624, invadir a Bahia. Não deu muito certo. E tentaram depois, 1630, invadir Pernambuco. E aí deu certo. Eles ficaram 24 anos nessa parte aqui, roxinha, comandando essa ponta aqui do Brasil. Ali um pedaço Pernambuco até onde hoje é o Maranhão, ok? Quem vai comandar essa segunda invasão vai ser esse cara bonito aqui, o João Maurício de Nassau. E ele vai ser muito... Deixa eu tirar aqui as coisas da frente. Ele vai ser muito querido pelas pessoas que viviam sob o domínio dele, porque ao contrário dos portugueses, ao contrário dos antigos colonos, ele vai fazer uma série de reformas e dar uma série de liberdades. Ele vai dar liberdade religiosa, que era algo que os portugueses não davam para o povo. Ele vai fazer várias reformas urbanas. Hoje, grande parte do relevo de Pernambuco é construção dessa época, do João Maurício de Nassau. E ele vai dar um grande incentivo para as artes, incentivo para a literatura, para a cultura. Ele vai trazer muitos poetas, escultores lá da Europa, aqui para o Brasil.
e o povo vai gostar bastante. Outra coisa que no início vai ser muito bom, vai ser que ele vai dar uma série de empréstimos para os colonos que estavam endividados, que Portugal não dava, como a Holanda. E isso vai deixar o povo muito apoiando, né, o regime holandês. Porém, isso vai trazer depois alguns problemas, porque se tu dá um empréstimo, tu vai cobrar um empréstimo. E os holandeses eram grandes cobradores dos seus empréstimos. Eles tinham juros muito altos, eles tinham política de empréstimo muito agressiva, então isso fez com que, no início, o povo gostasse da administração deles, mas depois o povo começou a desgostar. E quando eu falo povo aqui, na verdade, eu estou falando dos grandes senhores, né, dos grandes comerciantes. O povo ali, as classes mais urbanas, classes mais baixas, não estava muito preocupado, não. Okay. Isso vai gerar o que a gente chama hoje de insurreição pernambucana, que é, na verdade, uma grande revolta dos grandes colonos, dos grandes senhores de engenho dessa região contra os holandeses. Vai durar quase 10 anos de guerra, mas depois desses 10 anos de guerra, os colonos vão ser vitoriosos e vão conseguir expulsar os holandeses da costa do Brasil. E isso é tido por muita gente como até uma data meio mítica assim, de formação do Brasil. Né? O Brasil começou quando os portugueses e os colonos eles expulsaram os holandeses. Isso é meio misticismo, né? Mas essa batalha foi importante, essa guerra foi importante, porque depois disso, nunca mais uma potência externa entrou no domínio português para colonizar algum pedaço do Brasil. Ok, pessoal? Até agora alguma dúvida? Nada, silêncio, tristeza, depressão. Tranquilo. Vou tomar um cafezinho aqui. Gente, quais são as consequências então dessas invasões, né? Antes, os portugueses eles tinham quase o monopólio da produção de açúcar, mas eles compartilhavam isso com os holandeses. O português ele fazia o açúcar aqui no continente americano e mandava para os holandeses refinar isso, porque os portugueses não tinham a tecnologia de refinar o açúcar. Quando os holandeses são expulsos, eles acabam aprendendo a produção do açúcar. E daí, lá nos seus domínios, eles começam a competir com os portugueses. E eles vão ganhar muito dinheiro, eles vão se tornar uma grande potência produtora desse produto, tanto que isso vai gerar uma crise da economia açucareira no Brasil. Se antes o Brasil ele se sustentava vendendo açúcar, agora ele não vai conseguir mais se sustentar. Ele vai ter que procurar outras alternativas, certo? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a invasão holandesa, gente? Eu falei bem curtinho sobre ela, não dei muita margem. Tudo tranquilo, a gente segue. Mas antes eu queria fazer um comentário, tá? Porque essa história da invasão holandesa, ela é muito utilizada hoje pelas pessoas que tentam ver outras possibilidades na história, né? Existe, como a gente até comentou nas aulas passadas, um movimento de tentar diminuir o Brasil em relação aos outros países, de tentar menosprezar a nossa história em relação às outras histórias. Então é bem comum alguém falar para ti, se os holandeses tivessem dominado o Brasil inteiro, o Brasil hoje seria um país muito melhor. Se a França ou a Inglaterra tivesse dominado o Brasil, que tivesse colonizado o Brasil hoje seria um país muito melhor. Isso, complexo do vira-lata, como a Júlia postou ali. E outra coisa que isso faz é que tu acaba exaltando as colônias desses outros povos, né? Sendo que as colônias desses outros povos eram tão precárias, eram tão violentas com as populações nativas, do que tão quanto a nossa, né? Então, quando a gente fala que seria melhor se fosse colonizado por um outro
colonizador, a gente acaba tendo essa ideia errada de que, beleza, existem colonizadores melhores do que outros. E não existiam. Né? Eram apenas técnicas diferentes. Só ia mudar a língua, basicamente. E outra coisa que muita gente fala, muita gente já deve ter ouvido falar desses termos: colonização de povoamento e colonização de exploração. Quem aqui já ouviu falar disso em algum momento na aula de vocês no colégio ou em algum vídeo do YouTube, sei lá? Isso é uma grande besteirinha assim que ficou muito famosa para tentar explicar o porquê que o Brasil hoje não era uma potência como outros países que eram colônias antes. Qual é a lógica dessa besteira? A lógica é dizer que em alguns lugares eles colonizavam para explorar, ou seja, eles não desenvolviam esse lugar, e outros lugares eles colonizavam para povoar, ou seja, eles desenvolviam esse lugar. E isso era utilizado por muitos acadêmicos, muitos teóricos, para dizer que, olha só, o Brasil ele hoje não é uma potência tão grande quanto os Estados Unidos, sei lá, porque lá era uma colônia de povoamento e aqui era uma colônia de exploração. Essa é uma explicação que caiu por terra. A gente não usa mais ela porque a gente percebe que ela não faz sentido nenhum. Por que ela não faz sentido? Porque toda colônia ela é as duas coisas. Toda colônia tem o aspecto de povoar e tem o aspecto de explorar, certo? Muita gente sai lá da metrópole, sai da Europa buscando uma vida nova aqui, buscando povoar as Américas. Sim, nesse lado o povoamento ele faz sentido. Mas a metrópole ela quer o povoamento. Porque quanto mais gente povoando a colônia, mais lucro ela pode tirar da colônia. Né? Ela não vai simplesmente criar um cercadinho aqui na América e beleza, agora vai para lá e vive tua vida. Não, ela quer que aquelas pessoas que saíram lá da Europa e vieram para cá deem algum lucro. Então toda a colônia vai ser de exploração e também de povoamento. As duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas. Eles sempre usam termos assim para amenizar o que eles fizeram. Exatamente, Yuri. Porque tu pensa, quando tu diz que os Estados Unidos é uma colônia de povoamento, dá a entender que lá a coisa era mais leve, lá a coisa era mais tranquila. A colônia da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, era mais de boa, sendo que não era. Lá era igualmente pesado para os povos nativos, para os povos escravizados. Eles exploravam tanto quanto os portugueses exploravam aqui. O pior é ver o brasileiro tentando amenizar a situação, realmente. É bem triste, mas infelizmente essa mentalidade ela persiste, né? Até hoje a gente encontra essas conversas, essas explicações miraculosas de por que as coisas estão dessa forma, mas desconfiem sempre quando a explicação é muito simples. Porque quando a explicação é simples tem algum problema aí. Mas spoiler, tá pessoal? Spoiler. Se alguém aqui quer entender o porquê que o Brasil hoje não é uma potência tão grande quanto outros países, a gente tem que ver para o século XX. O século XX ele vai decidir muito do que acontece nos dias de hoje. O mundo mudou nos últimos 100 anos. E esses últimos 100 anos eles meio que definiram, né, o retrato das coisas que estão acontecendo hoje. Okay? O Neto ele falou, a Europa colonizou o mundo todo. Não só a Europa como um continente, mas se tu for olhar até na Wikipédia ali, a Inglaterra invadiu uns 80% dos países que existem hoje. A Inglaterra, ela sozinha invadiu, acho que 90% do mundo. Então, para tu ter a noção do quanto eles queriam o domínio, quanto eles queriam o controle. Okay? E a briga entre Rússia e Estados Unidos é spoiler, não vamos falar dela ainda. Temos várias coisinhas interessantes para falar sobre como isso afetou o Brasil, e o Gabriel Naad também vai falar bastante coisa legal sobre essa tretinha aí. Okay. Vamos falar então de
Minérios, economia mineradora. Se o açúcar não estava dando tanto dinheiro, porque tinha competição com os holandeses, o que o Brasil decidiu investir para ganhar a grana e para subir assim na economia mundial, né? Brasil não, né, pessoal? Vamos lembrar. Nesse momento, o Brasil era um puxadinho de Portugal. Então, toda a riqueza que tiraram daqui era a riqueza de Portugal, ok? Então, a economia mineradora do século XVIII, desculpa, anos 1700, ela vai buscar novas alternativas por causa dessa crise. E ela vai ser forte mesmo, onde hoje é Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Okay? O grosso dessa mineração vai ser a mineração de aluvião, ou seja, eles vão ir até as beiras do rio, vão ir até aqueles córregos onde tu pode andar assim até o joelho assim na água e vão pegar aquelas peneiras, pegar a terra do leito do rio e vão peneirar até achar ouro. Isso vai gerar uma grana tão absurda, que isso vai mudar toda a imagem do Brasil no exterior, vai mudar toda a construção da sociedade brasileira e vai trazer consequências culturais, religiosas, artísticas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por que demora tanto para o Brasil investir em minério? Será que nos anos 1500 eles não queriam investir em minério? Será que eles estavam de boas assim com aquele dinheiro? Será que eles não queriam mais dinheiro? Não. Eles sempre vão querer mais dinheiro. Os portugueses sempre vão querer mais dinheiro. Então, por que eles demoram tanto? Porque o ouro ele vai estar mais concentrado, o ouro e diamante, né? A gente não pode esquecer que o diamante ele vai ser bastante minerado nesse momento. Tem uma cidade chamada Diamantina, né, em Minas Gerais, então vocês podem ter essa noção. O ouro e o diamante ele estava concentrado no interior do país. E nos primeiros 3 séculos, os portugueses se concentraram no litoral do país. Eles demoraram para entrar, né, no continente. Então, depois de muito tempo, quando eles se aventuram dentro do continente, que eles vão começar a achar o ouro e o diamante. Um nome muito famoso, né, que é Ouro Preto, é o nome de uma cidade hoje, é porque os primeiras pepitas de ouro foram achadas misturadas com vários minérios que tornavam o ouro praticamente colorido. Tinha ouro que era prateado, tinha ouro que era o dourado, o mais tradicional, e tinha um ouro que não lembro agora qual minério que ele era misturado, mas que era um ouro preto, um ouro escuro. E isso vai gerar o nome dessa cidade, que é uma das primeiras cidades a ser fundadas em Minas Gerais. Isso vai gerar uma corrida do ouro absurda. Nunca na história do continente americano, isso aqui tomando desde lá de cima até aqui embaixo, tanta gente migrou para algum lugar para minerar coisa. Porque eles viam que tinha isso literalmente brotando do chão do rio, tinha em abundância, tanto que tu podia ir lá e sair. Hoje em dia, né, como se tu fosse um milionário, tu tinha muito dinheiro, mas a metrópole, Portugal, logo prestou atenção nisso e logo começou a querer intervir. Vocês podem interromper, tá, gente? Vocês estão muito quietos hoje. Tira aqui da frente. Vai. Vai. Tá, não estou conseguindo aqui, mas eu vou ler. A linha do tempo, então, é mais ou menos nessas datas que eu estou colocando aqui. E vocês vão perceber que é algo muito rápido, porque eles chegam onde hoje são as Minas Gerais e eles vão exaurir esses recursos de uma forma muito absurda. Eles vão começar em 1690, o auge mesmo vai ser nessa década de 1730, 1740, e a partir de 1750 a coisa vai cair muito. Mas toda essa viagem ao interior do Brasil vai ser
tocada por um grupo que vai se tornar tão famoso que hoje até tem TV com esse nome, que é o grupo dos bandeirantes, né? O bandeirantismo vai se tornar um dos principais investimentos no Brasil colônia, ok? E por que isso vai ser um grande investimento? O bandeirantismo, ele é basicamente grupos armados que saíam ali de onde hoje é o Rio de Janeiro, onde hoje é São Paulo, e faziam expedições até o interior do território para fundar cidades, para capturar indígenas para a escravidão, né? E descobrir também rotas boas para essas minas, para esses lugares onde existia a abundância desses minérios. E hoje em dia existe um grande misticismo em volta dos bandeirantes. A gente tem, como eu falei, tem até uma emissora de TV com esse nome. Lá em São Paulo, principalmente, os bandeirantes eles são tidos como heróis estaduais, assim, eles são quase um grande mito. Do mesmo jeito que aqui no Rio Grande do Sul a gente idolatra essa figura do gaúcho, do Gaudério, tal, do farrapo, lá eles idolatram a figura do bandeirante. Essa pessoa aventureira, brava, que desbravaria essa mata tão difícil em busca de riquezas, em busca de fundar vilas, fundar cidades no interior do país. Só que, obviamente, quando a gente mistifica algo, quando a gente torna algo muito enfeitado, muito bonito, a gente apaga as coisas negativas que isso trouxe. E os bandeirantes, eles foram responsáveis pelos maiores massacres da história do nosso país. Quando eu falo aqui de captura de indígenas para vender como escravo, eu falo também de massacres, de grandes genocídios inteiros no interior do país, né? Os bandeirantes, até os mais famosos que viraram meio símbolos estaduais lá de São Paulo, eles foram grandes assassinos em série. E essa história mais sangrenta, essa história mais violenta, ela é apagada em troca de uma história mais bonitinha, uma história mais coloridinha. Tanto que hoje até existe estátuas lá, monumento aos bandeirantes. Se alguém conseguir procurar no Google e jogar no chat para vocês verem o monumento aos bandeirantes, é uma estátua absurda que foi construída nos últimos 100 anos e muitos dos grupos do movimento social hoje em dia protestam contra o significado delas, porque ela é uma estátua que mostra os bandeirantes junto aos indígenas e junto aos escravizados, como se eles fossem amigos, como se fossem iguais, desbravando o interior do país, sendo que não era assim que acontecia. Os bandeirantes eles entraram no interior do país buscando riqueza, buscando novas rotas, e eles trouxeram muita dor para esses povos, né, durante esse período. Igualmente aqui no Rio Grande do Sul com o Davi Canabarro e o Bento Gonçalves. Isso a gente vai... eu acho que tu deu um spoiler da aula que vem, cara, porque a gente vai falar de revolução revolta farroupilha na aula que vem, e é bem isso mesmo. Hoje em dia a gente idolatra esses nomes, a gente dá nome de cidade, a gente dá nome de avenida para eles, sendo que eles estavam muito pouco preocupados com o povo e eles fizeram coisas que hoje em dia a gente percebe que é uma grande atrocidade. Mas a história enfeita esses nomes para que hoje a gente tenha uma ideia mais idealizada do passado. Ok? Então tá. A economia mineradora, então, ela vai ser caracterizada por alguns tópicos que é bom vocês anotarem, é bom vocês lembrarem. Vai ser um investimento privado, ou seja, não vai ser um grande contingente de portugueses lá da metrópole que vai vir para cá, vão ser os moradores aqui de onde hoje é São Paulo, de onde é Rio de Janeiro, que vão tomar nas suas próprias mãos esse investimento de desbravar o interior do país. Vai ser muita mão de obra escravizada que vai ser utilizada aqui, mas também vai ter bastante mão de obra livre,
porque, como eu falei, muita gente vai olhar para isso e ver uma oportunidade de enriquecer, e daí vai se meter ali no meio. Além disso, a gente vai ter uma mudança do centro econômico do Nordeste para o Sudeste. Se antes o centro do açúcar era ali em Salvador, era em Pernambuco, agora que o açúcar está mais ou menos morrendo, o centro econômico vai descer para onde hoje é Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. E vai diversificar também a economia interna. Spoiler da aula que vem, mas já vamos fazer esse link. É aí que a economia da pecuária aqui no Rio Grande do Sul vai crescer. Porque para tanta gente minerando, tanta gente enfiada no meio do mato ali no centro do Brasil, precisava de comida. Precisava de comida em abundância e que fosse barata. E por mais que hoje a gente tenha uma imagem meio gourmet do charque, o charque nessa época era o equivalente à comida congelada. Era o equivalente àquela comida mais barata, que não tinha uma grande qualidade, né? Mas que era bom porque ficava conservado durante muito tempo. Porque o que é o charque, né? Aquela carne que tu taca sal até tu não dá mais, porque quanto mais sal tu coloca na carne, mais ela vai durar. E é aí que o Rio Grande do Sul vai lucrar com a exportação dessa carne para o centro do Brasil, para Minas Gerais, para Mato Grosso, para Goiás, porque lá eles vão utilizar esse alimento como comida barata e comida que dura bastante, certo? Alguma questão até agora, pessoal? Falem, comentem. Ninguém falou da pepita que eu enfiei ali no meio do mapa, né? Que vocês são uma péssima turma, assim. Vocês têm que ficar mais atentos aos memes. Mas beleza, né? Vamos continuar. O que isso vai gerar? O que isso vai gerar no quesito cultural, quesito urbano? Onde antes a população se concentrava na área rural, agora a população vai fundar cidades e vai se tornar mais urbana. Então a gente vai ter um grande aumento da urbanização, uma grande prosperidade econômica. E essa prosperidade econômica, essa concentração de pessoas nos centros urbanos, vai fazer com que haja um grande florescimento cultural, artístico e literário, que a gente chama de movimento barroco, que a gente vai comentar daqui a pouquinho na aula de literatura com a professora Raíssa, né? Mas então fiquem aí que a gente vai explorar um pouquinho mais desse print aqui, explicar o que isso significa. É meme, mas tem um meme com significado. Se a professora Raíssa quer comentar um pouco esse meme muito acadêmico, esse meme muito elaborado. A gente comenta ele na aula depois, contextualizado dentro da situação, né? Tá. Mas a gente comenta ele posteriormente. É que é difícil contextualizar esse meme aqui, ele tem muitas camadas. Mas, gente, só para complementar, como um detalhe de todas as sociedades humanas, sempre que há urbanização, isso vai gerar um maior florescimento de meios culturais, artísticos e literários. Porque onde as pessoas estão concentradas, isso vai gerar arte, isso vai gerar cultura, isso vai gerar literatura. Quando as pessoas estão afastadas, uma em cada canto, nos meios rurais, vai ter sim, né, cultura, vai ter arte, vai ter literatura, mas como eles estão isolados em grandes ilhas, né, de pessoas, eles não vão ter tanto contato um com o outro. Então, quando eles vão se urbanizando, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, isso vai gerar um florescimento cultural, artístico e literário. Ok? E por fim, o último slide, creio que seja o último slide. Como os portugueses viram que essa empreitada trazia um grande, mas um absurdo enriquecimento, como eles viram que milhares de toneladas de ouro saíam do Brasil todos os anos, eles viram isso como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro eles mesmos. Então, o número de impostos aumentou de forma absurda.
Era imposto sobre o peso do ouro, era imposto sobre o comércio do ouro. E mesmo que tu produzisse menos ouro do que o que eles esperavam, eles poderiam aumentar os impostos para receber mais uma quantia maior do que eles realmente tinham direito, né? E como todos os momentos aqui em que a América se rebelou contra a metrópole, a grande rebelião contra esse sistema colonial e o monopólio vai começar por causa dos impostos. Se tem uma coisa que vai pegar no pé de todo mundo que vivia aqui no continente americano, vai ser imposto. Imposto lá nos Estados Unidos sobre o chá, sobre o comércio, sobre o algodão, vai gerar a Revolução Americana, que vai transformar os Estados Unidos no país independente que ele é hoje. Aqui na América Espanhola vai ser a mesma coisa. E aqui na América Portuguesa vai ser a mesma coisa. O grande aumento de impostos, a grande interferência da metrópole sobre a economia da colônia vai transformar a população aqui em uma população que antes estava lucrando, estava mais tranquila com esse sistema, em uma população agora quer alternativas. E qual é a alternativa nesse momento a um sistema colonial? Independência, né? Essa é a grande alternativa que eles buscaram. E na aula que vem a gente vai ver vários modos, várias tentativas de se independer que o Brasil tomou. Nem toda tentativa de revolta vai ser para a independência. Muitas revoltas elas vão começar simplesmente reivindicando mudanças, mas outras vão ser até mais drásticas, né? Outras vão ser revoltas que buscam até mesmo um modelo republicano, tal qual aconteceu lá na França, tal qual aconteceu ali nos Estados Unidos alguns anos antes. O que era o imposto? A Jennifer perguntou. Era o mesmo de hoje? Não era exatamente o imposto de hoje, né? Era um imposto específico em relação ao ouro. Primeiro tinha o imposto que era o quinto, que era chamado, que todo o ouro que tu produzisse, um quinto, era destinado à coroa portuguesa. Também tinha um imposto sobre a fundição, então, sempre que tu pegava uma pepita de ouro, pegava lá um pedacinho de ouro, tu tinha obrigatoriamente que ir a uma casa de fundição, transformar esse ouro em barra. E sempre que tu ia lá, eles tinham que tirar uma partezinha. Okay? E mesmo que no final do ano, vamos dizer que no final do ano, os portugueses não arrecadaram tanto de ouro que eles gostariam de ter arrecadado. Eles poderiam confiscar uma parte do ouro que tinha aqui no Brasil, a mais do que eles deveriam, para que eles ficassem satisfeitos com essa quantidade. Então, o imposto sobre o ouro gerava quase 40% de perda para quem ia lá e buscava esse minério, né? Era algo que naquela época era absurdo, hoje seria ainda mais absurdo, né? 40%, tu imagina. E isso gerou toda essa revolta, todo esse sentimento de que, beleza, estava ok antes, estava aceitável, mas agora não está mais. Agora a gente precisa de alguma alternativa. Ok, pessoal? Gente, da minha parte aqui, eu completei o conteúdo da aula de hoje. Até a gente acabou uns minutos antes. Na aula que vem a gente vai falar das revoltas, então, de como os colonos, mas não só os colonos, como os povos indígenas, as populações africanas aqui escravizadas, como elas questionavam, como elas se revoltavam contra esse sistema. Isso que a gente vai ser o foco da aula que vem. Okay? Mas sobre essa aula aqui, alguém tem alguma questão? Nada, silêncio. Tranquilo. Gente, se tá tudo tranquilo para todo mundo, a gente vai terminar a aula aqui por aqui. Às 9 horas tem aula de literatura, a gente vai continuar conversando sobre algumas coisas, tá? Mas vai ser a professora Raíssa que vai tocar, certo? Uma perguntinha. Não dá pra gente já emendar agora, aproveitar o embalo? Já vai tudo de uma vez? Se a gente terminar a aula de literatura mais cedo também?
O que vocês acham, pessoal? Vocês se importam? Já reciclo o link também. Já fica todo mundo aqui. Tá, beleza. Eu vou abrir aqui o link, então, no meu computador para projetar a minha aula. É aquela coisa, né, gente? Meu computador demora 3 anos para fazer qualquer coisa. Então... Raiz. Olá, fale. Eu posso continuar gravando aqui? Pode. Ok. À vontade. Certo. Gente, se tem alguém aí, posta no grupo lá que a gente tá na mesma aula que a gente emendou, porque se saiu acho que 1 ou 2 pessoas, eles voltam pra cá. Então tá, gente. Vou esperar um pouquinho só. Gabriel, você sumiu, Gabriel? Eu estava te vendo. Eu só desliguei a câmera pra tomar um cafezinho. Não me abandone. Só desliguei a câmera pra tomar meu cafezinho aqui. Estou tomando cafezinho. Esse é o meu segredo. Acompanhar. Meu segredo é sempre estar tomando um cafezinho. Bah. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é isso. Gente, só pra um comentário. Eu falei de um livro na aula passada. Eu comprei ele no meio do caminho aí e ele chegou, tá? O Brasil Nunca Mais, livro sobre a ditadura. Muito, muito importante. Bem pesado, tá? Ele tem relatos muito fortes, mas ele até hoje é um dos livros mais importantes sobre o tema, tá? Então, mostrando aqui pra vocês que estavam na aula passada. Então tá, vamos começar? Eu dei 1 minutinho para caso não tivesse alguém ali, né? Então tá, gente, vamos falar de Barroco, então, que ocorre ali na mesma época que o Gabriel estava falando agora. Achei, inclusive, muito lindo que as aulas estão se complementando e a partir da semana que vem isso não vai mais ocorrer. Vou ficar até triste. Semana que vem vou estar dando aula deprimida. Tá. Então, Barroco, de onde é que surge este período literário, este movimento literário? Para começar, ele é uma coisa que vem da Europa, tá? O Brasil, ele não vai ter nenhum movimento literário próprio até mais ou menos ali século XX, tá? É tudo mais ou menos exportado e um pouco modificado daí dos movimentos da Europa, tá? Então, o Barroco, ele vai surgir, basicamente, de um movimento que começa lá com o surgimento do Renascentismo no século XV, tá? Que a gente tem esse movimento de passar da Idade Média para o Renascimento, daí a gente vai ter o surgimento do antropocentrismo, a gente vai ter essa questão de ter a ciência muito presente, tá? Essa mudança de pensamento. E daí, a partir disso, a gente vai ter daí depois a Contra-Reforma, que é aquela tentativa da igreja de retomar o poder, que é aquela coisa que a gente volta a ter o teocentrismo como dogma. E aí, o Barroco vai surgir deste conflito, tá? A Contra-Reforma vai acontecer no século XVI, e daí a gente vai ter esse conflito do teocentrismo, antropocentrismo, e o homem barroco no meio, preso nessa dualidade. Essa dualidade, então, o que é? Essa dualidade entre o corpo e a alma. Porque ele não vai saber o que necessariamente ele tem que seguir, o que ele deveria estar fazendo naquele período. Se ele deveria estar indo de acordo com o que a igreja dita, com o que a igreja quer que ele faça, para ele poder se salvar futuramente, tipo, tu vai morrer e vai pro céu se tu seguir a igreja, ou se tu vai a favor daquilo que o Renascimento mais ou menos prega, né? Ele não deixa de pregar o catolicismo, mas ele vai estar dizendo ali para o homem se colocar no meio da situação, para o homem pensar um pouco mais em si, não só na religião, tá? Então, tu vai ter essa coisa, ou eu sigo o meu dia a dia, ou eu aproveito o dia, que vai ser da expressão carpe diem, ou eu sigo o que a igreja quer de mim. Daqui essa dualidade, disso vai surgir o Barroco. Gabriel, você quer complementar? É importante... Não? Tá bom. Só um comentário então, que... Fale.
É que eu achei que o microfone estava aberto aqui, mas eu estava desligado. Não, só um comentário, gente, que é importante focar nessa ideia de que o Renascimento ele não nega a Cristo, ele não nega a religião, né? Muita gente confunde o Renascimento com o Iluminismo, que vai ser um movimento que vai surgir uns 200, 300 anos depois. E eles têm muitas similaridades. Mas no quesito religião, o Renascimento ele não nega a existência de Deus, ele não nega a importância da religião na tua vida, mas ele vai tirar a religião do centro das coisas e vai colocar o homem. Onde antes toda a métrica vai ser a religião, vai ser Deus, agora o homem vai olhar para o mundo a partir dos seus próprios olhos, a partir da sua própria experiência, né? Então é importante a gente ter essa noção de que ele não vai negar, é importante bater nessa tecla, não vai negar a religião. Exatamente. Muito obrigado, Gabriel. Tá. Daí o contexto tudo bonitinho que o Gabriel já comentou, então, do Brasil colônia. Tá. E daí, em cima disso, eu vou comentar só algumas coisas. Então, que naquela época, toda a formação acadêmica que a gente tinha no Brasil, ela era controlada pela Igreja Católica, tá? Tu não tinha como ter um conhecimento desvinculado do que os padres pregavam, tá? Era tudo controladinho ali pelos jesuítas, tá? E daí, dentro disso, as poucas pessoas que a gente vai ter letradas no Brasil são pessoas brancas. Meu gato tá me mordendo. São pessoas brancas, são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, então são pessoas que vão ser os funcionários da administração, vão ser os gestores, gestores públicos, o pessoal da justiça, vai ser essas pessoas que vieram de Portugal já com uma instrução e que vão manter, né, no caso, mantém-se com isso. E os clérigos, então não tem uma população letrada que consegue ter acesso à literatura. Então, nessa época, a literatura ela não vai ter o propósito que a gente tem agora, tá? Ela vai ter um propósito mais prático, um propósito mais crítico. Tu vai estar utilizando a literatura para estar passando as tuas ideias para aquele teu grupo de amigos ali na tua volta, não para estar difundindo ela pelo país. Também vou dizer que, majoritariamente, eram os homens que tinham acesso à educação. As mulheres sabiam meia dúzia de coisas ali para dizer que sabiam alguma coisa, para serem boas esposas, então, né? E também, outra coisa que a gente não vai ter aqui, que impossibilita que a literatura seja difundida, é a questão de a gente não ter meios de impressão, tá? Tudo que circula no Brasil nessa época, impresso, vai ser coisas provenientes da Europa. Então, é coisa que atravessam o mar inteiro para chegar aqui, chegam desatualizadas, chegam uns negócios, tipo, que já passou a época. Inclusive, os movimentos literários no Brasil são sempre atrasados em relação ao que está acontecendo na Europa, demora um tempinho ali para começar a acontecer aqui. E é isto. Tá. Isso casa muito bem com aquela lógica do sistema colonial, né? Porque essa tecnologia da impressão já existia e ela já era bem difundida lá na Europa. Então não é porque não tinha impressão aqui, não porque não existia a tecnologia. Ela existia. Desde os anos 1500 ela existia e estava muito bem difundida lá. Mas é que tu não podia imprimir coisas aqui. Tu não tinha essa permissão do governo de Portugal. Então tudo que tu tinha que ter aqui era importado. E com a importação, né, como a professora Raíssa falou, isso tinha um delay muito grande. Não, a igreja, respondendo o Yuri ali, não, a igreja não tem intenção de alfabetizar as pessoas, mas sim catequizar. Tanto que eu não sei se nessa época já tinha a Bíblia traduzida para o português, mas acho que não, era tudo em latim ainda. O Lutero, ele traduz para o alemão, em 1500. Sim, e daí depois, daí difunde na Europa, quando... mas demora para chegar aqui no Brasil, né? Não sei até quando que eles traduzem para o português, vou até pesquisar aqui. Não tem essa questão de tu querer alfabetizar as pessoas, tu quer controlar elas por meio da religião, assim, por dizer, tá? Meu gato está me encarando. Eu acho que ele quer comer, ele vai esperar a aula terminar agora. Papéis eram enviados para a igreja só. Quando tu diz papéis, tu quer dizer o quê? Só para me situar. Tu diz
Tu diz a literatura? A literatura ela vai ser uma coisa que é passada tipo, no teu meio social. A gente vai ter o Gregório de Matos ali, ele vai passar o poeminha pro coleguinha, o coleguinha ele vai ler, vai comentar, vai escrever alguma coisa em cima disso. Tanto que muito da poesia do Gregório de Matos, que é um dos escritores dessa época, não tem uma autoria que tu pode dizer, tipo, foi ele que escreveu realmente, porque aquilo ali pode ter sido uma coisa que ele passou para um amigo dele, o amigo dele modificou e ficou assim como registrado como se fosse do Gregório de Matos, tá? Então, ela é uma coisa mais centralizada no social da pessoa, ela não é difundida. Então, se alguém pudesse ler, isso seria as pessoas que são letradas ou os clérigos, tá? Resumindo. Então, o barroco... Beleza, o tempo tá ótimo, então. Oi. Só um comentário aqui. As primeiras traduções da Bíblia para o português foram feitas, pasmem, não pelos portugueses, mas pelos holandeses, que eu falei na última aula, né? E eles trouxeram essas traduções aqui para o Brasil quando eles dominaram ali o Nordeste, Pernambuco até o Maranhão. Então, a primeira tradução foi feita em 1681 e era só do Novo Testamento. Só nos anos 1700 e lá vai pedrada que eles traduziram o resto da Bíblia. Então, demorou bastante. Muito obrigada. Casa mais ou menos com o final do Barroco como período literário, né? Mais ou menos. Vai estar ali pelo meio do período literário. Enfim. O Barroco ele começa como período literário no século XVII. Em 1601, com a publicação da Prosopopeia, do Bento Teixeira, tá? Que é uma cópia mal feita dos Lusíadas. É um negócio bem meia boca, que ele se inspirou em Camões e deu errado, basicamente, não ficou bom. Tanto que o pessoal não gosta. Tem gente que diz que não é o marco do início do Barroco, mas assim, qualquer outra coisa, não o marco mesmo. E daí vai terminar com obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, que daí já vai ser outro período literário, lá em 1768. Aí, o Barroco como período artístico, quando eu digo artístico, quando envolve pintura, música, arquitetura, vai se dar no século XVIII, lá em Minas Gerais, por causa do ciclo do ouro, tá? A gente vai ver isso depois de tratar de Barroco como período literário. O Barroco, então, no Brasil, ele vai surgir depois devido a essa forte presença católica dentro do país, e tu vai estar lá estudando, tá? Tu vai estar conhecendo a tua vida dentro do comandado pela Igreja Católica, e daí tu vai pra tua vida depois de grandinho ali, e tu começa a ver que não é só isso que tu tem. E daí, essa dualidade de pensamento de eu tenho a igreja e os dogmas da igreja e eu tenho a vida cotidiana, a vida mundana, atrapalha o pensamento dos jovens. Tipo, tu não sabe exatamente o que tu vai fazer. Tá? E isso não vai ser necessariamente uma característica do Barroco. Só um segundo que meu gato tá fuçando alguma coisa. Deu. Pronto. Resolvido. Tá. Isso não vai ser uma característica do Barroco que vai estar presente necessariamente dentro de um poema só, tá? Tu vai ver que os autores, eles têm poemas de temáticas diferentes. Tu vai ter um poema com temática religiosa, tu vai ter um poema com uma temática mais amorosa, uma temática mais erótica, falando já direto do Gregório de Matos, que é o autor mais presente nesse momento da literatura no Brasil, tá? Então, tu tem essa dualidade, essa dicotomia. Tu não sabe exatamente o que tu faz com a tua vida, o que tu segue. Daí, dentro disso... peraí, tem aquele poeminha ali, ó. Muito grande é o vosso amor e meu deleito, porém, pode ter fim todo pecar. E não o vosso amor que é infinito, esta razão me obriga a confiar. Que por mais que eu pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então, dentro desse poema que eu não botei o autor...
mas ele não é um autor brasileiro, tá? Ele é um poema que eu peguei de outro autor europeu. Tu consegue ver que ele tá falando, o interlocutor dele é Deus, tá? Então ele tá falando que ele pecou, mas que ele espera que dentro disso, que após a morte dele, pedindo perdão a Deus, ele consiga se salvar a alma dele. Então ele tá dizendo basicamente, tipo, eu aproveitei a minha vida, eu fiz o que eu quis sem pensar na igreja, e agora eu vou pedir, pelo amor de Deus, me deixa entrar no céu, tá? Agora, eu não enxergo meu computador, mas eu vou ter que ler aqui no celular, peraí. Aqui a gente tem 2 poemas do Gregório de Matos, tá? O da esquerda começa com a voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta, descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cracados. O que é isso? Este poema é um poema religioso, tá? Ele está falando que ele está ali correndo para Deus, que ele quer se encontrar com Deus. Já no segundo poema, que eu acredito que seja o lado direito da tela, ele fala: com vossos 3 amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidados, entendo que de amante e amorosa podeis vender amor a todo mundo. Ele tá falando, então, aqui que a interlocutora dele, o lírico fala que a interlocutora dele, para quem ele está falando, é uma pessoa que tem vários amantes e que ela é uma pessoa que pode dar amor para muitas pessoas. Então, ele é um poema mais erótico, tá? Ele vai estar falando não necessariamente de amor romântico, mas de amor em outros sentidos. Ok? A próxima vez que aparecer um poeminha, o Gabriel vai ler para mim, porque eu não aguento mais ouvir minha voz. E lá veio o gato. Posso ler? Posso ler, então? Tá, deixa eu só ver o que é o slide. Travou meu telefone. Pera aí. Tá bom. Jesus, o que está acontecendo? Tá, então essa coisa que eu já falei da dualidade novamente, repito, vai gerar essa questão do homem não saber como viver. E daí, quando tu não sabe o que tu faz da tua vida, tu começa a perceber que o quê? Que a vida é breve, que a vida vai acabar em algum momento, então tu tem que te decidir a fazer alguma coisa para não ver ela escorrer na tua frente e, tipo, chegou lá, tipo, estou tão preocupado em saber o que eu vou fazer que eu não vou saber, que eu não vou ver a vida passar e vou morrer sem ter feito nada, tá? Então, eles ficam pensando que eles têm que escolher entre as belezas do mundo ou esperar pela vida eterna. E daí, eles ficam... Meu Deus, o que esse gato tá fazendo? Bartolomeu. Lindo nome. Hum? Lindo nome. Lindo nome. É o nome de um navegador português e o nome de um apóstolo. Ah, pode crer, Bartolomeu Dias. É, exatamente. Eu fui descobrir que era o nome de um navegador depois. O nome do apóstolo eu já sabia. Tá? Enfim. Eles ficam nessa coisa de tentar descobrir o que eles têm que fazer, o que eles têm que escolher, ficam se questionando, e daí eles começam a ficar meio deprimidos porque a vida vai acabar, tá? Porque a vida vai escorrer... Mas que... Bartolomeu Dias está nervoso hoje. Né, Bartolomeu Cardoso, esse. Tá. E daí eles vão falar, então, que viver... O Quevedo, que tá ali embaixo, o nomezinho dele, fala que viver é ir morrendo aos poucos, tá? Então, tu percebe que a partir do... Ele fala no poeminha do lado, no textinho do lado. Gabriel, por favor, leia o primeiro poema, por favor. Primeiro. Vaste, mas tornas a vir. Eu vou e não torno mais. Vazas e tornas a encher. Em mim tudo é fenecer. Tudo em mim é acabar. Alguém quer tentar interpretar este trechinho bonitinho? Alguém quer chutar o que é enquanto eu... Olha o meu gato. Ninguém? Ninguém quer dizer do que é? Nenhuma tentativa de interpretação? Nunca entende barroco, a gente vai tentar. Não é suicídio. A gente vai tentar entender o barroco hoje. O pessoal complica, mas a gente pode descomplicar. Enfim, esse Jennifer, poema do... Eu também sempre acho que deve... Eu sempre acho que tem alguma coisa com suicídio. Eu também acho isso às vezes. Não, o suicídio a gente vai ver lá no romantismo, depois. Segunda geração de romantismo, a pessoa é mais deprimida. A vida dele tá no fim. É mais ou menos isso, tá? Ele vai comparar a efemeridade de um rio com a efemeridade da vida. Então, do mesmo jeito que o rio passa, a vida também passa e um dia ela vai... Só que, em vez do
A vida vai acabar em algum momento, mas o rio ele continua indo. Então, vaso se torna encher, e em mim tudo é fenecer, tudo em mim é acabar. Então, a minha vida acaba. A minha vida é efêmera, que nem a de um rio, mas o rio não acaba nunca. A minha vida, sim. Deu para compreender? Eu dei um nó na cabeça de todo mundo. Teve alguém que tinha ligado o áudio para comentar algo. Tinha? Quem foi? Não sei, agora não consigo ver aqui. Eu dei um nó na cabeça de todo mundo, obrigada. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem falar, vocês mandam um eu, que eu enxergo eu ali, e eu consigo parar de falar, tá? Senão eu não escuto. Tá. Nesse pedaço do poema, ele tá comparando a vida dele à efemeridade de um rio. Ele tá dizendo que a vida é tão efêmera quanto a do rio, tá? Tipo, quanto um rio. Porque o rio, ele vai passando, e a vida também vai passando. A única diferença entre a vida do eu lírico e a vida do rio é que o rio, ele continua indo. Ele vai encher. Vai chover, o rio enche e o rio continua indo, tá? Enquanto a vida do eu lírico vai acabar em algum momento. Tu morre e a tua vida acaba. Entende? Então, ele fica comparando a efemeridade de uma coisa com a outra. A efemeridade de um rio que pode voltar a viver, mas a efemeridade da vida que não chega a um ponto que tu não pode mais viver. Complicado, gente. É complicado entender o barroco. Mas a gente vai chegar no parnasianismo. O parnasianismo é pior. Abaixa o parnasianismo. Tá. Gabriel, você pode ler a parte de baixo que ficou ali? Ok. Começa o homem a nascer e já a morrer. Por isso, quando morre, acaba ao mesmo tempo de viver e de morrer. Alguém entendeu isso? Vamos lá. Interpretações. Ninguém quer tentar interpretar essa frase linda, maravilhosa? Depois do primeiro fica mais entendível, né, gente? Teoricamente. Teoricamente. A partir do momento que tu nasce, tu tá ali, ó, tu tá na barriga da tua mãe, tu foi botado pra fora, te tiraram ali, lindo, maravilhoso. Exatamente, a partir daquele lindo momento que você nasce, a tua vida começa a se esvair, tu já tá morrendo. Então, cada segundo que passa é um segundo a menos na tua vida. É essa a moral da frase. Entendeu? O pessoal era meio deprimido nessa época. Resumindo. Então, vamos lá. Exatamente. Meio deprimido, não, é que piora, a gente vai ver a segunda geração do romantismo. Na segunda geração do romantismo o negócio fica pior, o pessoal é mais deprimente, mais deprimido. Inclusive, acho lindo. É os emos da literatura brasileira, tá? Tá, então vamos lá. É impressionante que quanto mais tempo a gente passa aqui no Brasil, mais deprimido a gente fica, né? Que divertido. Exatamente. Muito bom comparação. O Brasil. Exatamente. Quanto mais tempo se passa no Brasil, mais deprimido o povo brasileiro fica. Muito bom. Tá, agora falando em estilo de escrita. Dentro do barroco, a gente vai ter duas questões, tá? O cultismo e o conceptismo. O cultismo vai ser fazer jogos com as palavras. Então, tu vai pegar a palavra e tu vai fazer jogos de rima com ela. Tu vai pegar e vai usar metáforas, tu vai usar hipérboles, tu vai deixar a palavra maior do que ela é. Linda essa frase. Tu vai também ter uma questão que isso vai acabar deixando tudo mais rebuscado, mais excessivo, então tu vai ter um excesso de informação desnecessária dentro daquela sentença. Porque tu vai estar colocando coisas a mais do que tu deveria e dificulta o entendimento, tá? Acaba dificultando o nosso entendimento. Mas eles querem fazer... Exagero? Sim, exagero. Eles exageram as coisas, exatamente. Enfim, vai ficar uma coisa mais rebuscada, mais pesada de se ler. E o conceptismo, ele vai fazer um jogo de ideias. Então, tu vai trazer uma ideia e vai jogar com outra. Então,
vai criar duplos sentidos, vai ter muito paradoxos, muitas alegorias, que a gente vai ver agora nos próximos slides explicadinho, tá? E daí, ao contrário do cultismo, tu vai ter uma tentativa de estar falando alguma coisa com a menor quantidade de palavras possíveis. Então, tu vai tentar resumir o teu sentimento dentro das tuas ideias. Beleza? Então tá, agora falando em figuras de linguagem. A gente vai ter a antítese, tá? Que vai ser, então, trazer conceitos opostos dentro do poema, para estar né, ali juntos. Daí tem essa estrofe esses dois versos do Gregório de Matos. De vossa alta clemência me despido, se basta a vós irar tanto um pecado, tá? Ele tá falando que ele vai se despedir da pessoa, da vossa clemência, porque a pessoa tá falando, tá extremamente irritada por causa de um pecado, tá? Então ele usa essa antítese, ele vai fazer um jogo entre clemência e irar. Então, clemência tem o significado de estar perdoando, enquanto irar tem o significado de estar mais julgando essa pessoa. Então, ele faz esse jogo com as palavras da antítese. Aí depois a gente tem o paradoxo. O paradoxo é trazer ideias completamente contraditórias, e criar uma coisa extremamente absurda. Que nem ele fala ali, pequei, senhor, mas não porque hei pecado. Como é que tu peca sem ter pecado? Entende? Não é uma coisa que faça sentido. Então ele cria frases contraditórias com base nisso. Então nós vamos ter hipérboles, tá? Que é aumentar as coisas. Então ele vai falar assim, ó, romperam-se, enfim, as cataratas do céu. Ele tá dizendo que choveu. Caiu um temporal. Então ele tá usando uma hipérbole para aumentar o sentido disso. Em vez de só ter chovido, ele tá falando que foi uma coisa muito maior do que isso. Tá. Metáfora que todo mundo conhece, né? Ele fala ali, eu sou senhor a ovelha desgarrada. O que ele quer dizer com ovelha desgarrada? Ovelha desgarrada é uma metáfora para pecador. Então ele está dizendo que ele peca, que ele é um pecador. Só que ele está usando um termo metafórico para isso. E daí a gente tem essa coisa linda, maravilhosa, linda de se dizer, anacoluto. O que é um anacoluto? É tu pegar e desarranjar a ordem sintática da frase. Então tu troca as coisas de lugar. Ele fala ali, ó, as délficas irmãs chamar não quero. Entendeu? Ele só troca os negócios de lugar para dizer que é exatamente que aquilo ali. Ele não quer chamar as délficas irmãs, mas ele pega e inverte a frase para dar um outro sentido, outro som. E daí eu falei tanto ele, eu falei até do Vieira, ali, no slide anterior eu estava chamando ele de ele, mas enfim, chegamos no Gregório de Matos, então. Ele é um burguesinho safado, mentira que ele não era burguesinho, ele era um filho de latifundiário, tá? Ele nasce na Bahia, ele é de uma família abastada, ele vai estudar dentro de um colégio jesuíta e ele vai fazer direito em Coimbra. Então ele estuda ali, ele tem essa educação cristã dentro do colégio jesuíta, depois ele vai para Coimbra para cursar direito, tá? Ele vai ter o período dele lá em Coimbra e em algum momento ele vai voltar para o Brasil. Na segunda esposa, tá? Ele casa, a esposa morre, ele vai lá e casa de novo. Ele vai voltar pro Brasil, ele vai se tornar um clérigo, tá? Então ele vai pregar, e daí depois ele vai ser caçado pela Inquisição, mas ele não... Boa pergunta, eu não sei se as faculdades naquela época eram pagas. Agora tu me pegou. Gabriel, você sabe? Não era exatamente pago, assim, porque era uma faculdade tocada pelas... como é que eu posso explicar isso? Era uma faculdade tocada quase sempre pela igreja, né? Então ela era basicamente um curso preparatório para... é um curso preparatório para tu se tornar um clérigo, um curso preparatório para se tornar alguma outra coisa relacionada ali à administração da coroa. Então elas não tinham a faculdade no sentido atual de mensalidade, né?
quase sempre o que acontecia era que, como essas universidades elas só aceitavam gente abastada, gente de uma certa classe social, a família fazia alguma doação para a faculdade, e daí isso possibilitava com que esse indivíduo pudesse estudar lá, pudesse participar da vida pública da instituição. Mas Muito assim, obrigada, não. era bem variado, assim, gente. Existiam faculdades de diversas inclinações, faculdades que a igreja tocava e faculdades que eram não chega a dizer privada, mas eram grupos específicos de pessoas que se juntavam para compartilhar conhecimento. Claro, grupos específicos de pessoas com dinheiro, né, que tinham alguma posse ali que podiam bancar uma universidade. Mas do jeito que a gente pensa hoje de mensalidade e tal, faculdade pública, faculdade privada, não era bem assim. Tu tá mutado Eu aí, tô com o Jéssica. microfone, eu tô com o microfone desligado. É as maravilhas do EAD, não é mesmo? Enfim. Muito obrigado, Gabriel. Tá. Daí o que vai acontecer com o nosso querido Gregório de Matos? Ele vai ser condenado pela Inquisição. Aí não vai acontecer nada com ele, porque, né, a família é rica, não acontece nada com as pessoas. Mas daí depois ele vai lá, reincide, e ele vai ser desterrado, então, vai ser mandado para Angola em 1694, pra, tipo, um ano depois voltar pro Brasil e morrer de malária. Ele, tipo, volta pro Brasil apenas para morrer. Vou morrer em casa, pelo menos, né, pessoal? Enfim. Tá. Ele recebe a alcunha linda, maravilhosa de Boca do Inferno. Por que ele é chamado assim? Primeiro, porque ele adorava sentar o pau em todo mundo, tá? Ele gostava de criticar. O cara criticava. E também ele tinha as poesias eróticas dele. Então, mas é basicamente porque ele criticava bastante o governo. Ele é escravocrata, então, né? Não é uma pessoa tão boa assim. Quer dizer, não é uma pessoa boa. Ele vai ser o principal escritor do período. Ele vai escrever, então, poemas religiosos, satíricos e amorosos, tá? O que vai ser as características dos poemas dele? Vão ser poemas, quando é poema religioso, ele vai dar sermões. Então, ele vai estar ali falando pro pessoal que ele tá errado. Escravocrata é o dono de escravos. É a pessoa que escraviza pessoas para trabalhar na fazenda dele. Lembrando que antes eu falei que a família dele era latifundiária. Tá. Só um comentário, pessoal. Quando a gente fala dessas personalidades, né, dessa época, e a gente fala que ele era de uma família abastada, que ele tinha posses, era muito difícil a gente estar falando de uma pessoa que não fosse escravocrata, né? Porque se tu era rico nessa época, tu tirava o teu dinheiro de onde? Da escravidão. Se tu era um grande dono de terra no Nordeste brasileiro em 1600, qual era o teu negócio? Era o açúcar. Tu plantava açúcar, tu tinha um engenho, tua família tinha engenhos. Então, praticamente toda essa galera que era mais abastada, essa galera que era mais rica, né, de posses, tinha um pezinho ali na escravidão. O primeiro autor que me vem à cabeça que não era rico e que não era escravocrata ou latifundiário, que vai ser o Machado de Assis. Deve ter alguém antes, mas ele é o primeiro que me vem à cabeça, tá? Que a gente vai estudar lá no realismo. E demora, né? Demora alguns vários séculos. 1850, mais ou menos, 1849. A primeira publicação dele, né? Eu vou ter que lembrar quem é o Castro Alves. Eu não lembro quem é o Castro Alves de cabeça. Ele é aquele do romantismo, do condoreirismo, né? São muitos nomes semelhantes. Eu já tenho, eu decoro muitos aqui, mas eu perco vários. Né? Deixa eu colar aqui, gente. É o Navio Negreiro. Eu acho que ele não era... Não, ele não era. Ele não era o projeto de Burguesinho Safado. Que não é Burguesinho Safado. Enfim. Não era tanto que ele escreveu o Navio Negreiro, né, pessoal? Inclusive, a gente vai ver o Navio Negreiro na aula. Inclusive, talvez eu traga uma pessoa recitando este poema lindo, maravilhoso. Muito bom o poema. Já passei em sala de aula, fiz alunos chorarem.
A gente vai ver ele no romantismo, tá? Na terceira fase do romantismo. Enfim. Tá. Os poemas do Boca do Inferno. São sermões, ele vai tentar corrigir a moral das pessoas, então ele vai ter uma crítica muito forte em cima do governo e em cima da sociedade, de forma satírica muitas vezes, para estar dizendo, tipo, apontando defeitos, mas de uma forma que não apareça tanto. Vai estar sempre criticando, então. Ele vai ter, então, esse confronto entre corpo e alma, que já é uma coisa que vai acontecer, é fato que isso acontece nos poemas, então ele vai ter poemas religiosos e poemas eróticos, por exemplo. Então tem essa coisa de ele vai estar escrevendo das duas formas. Também ele vai ser um poeta que traz muito dessa angústia, dessa efemeridade da vida, de estar, tipo, sofrendo porque a vida está passando e ele não sabe o que faz. Enfim, todas as características do barroco, tá? Ele também vai falar que uma coisa que eu achei muito interessante é que a crítica dele voltado para a sociedade vai ser muito uma coisa de dizer que isso está errado, a sociedade está indo mal, ele chama, tipo, ele fala a cidade da Bahia está indo mal. Por quê? Porque o mercantilismo está destruindo os verdadeiros donos de terra, porque isto está acabando com a verdadeira fidalguia. Então ele não vai estar criticando porque o negócio está indo mal, ele vai estar criticando porque ele está perdendo o poder dele. A crítica dele, pessoal, ela não é uma crítica, então, progressista, né, Raíssa? Não é uma crítica que procura uma solução contra os valores antigos, né? Ele não vai propor coisas novas. Ele está realmente criticando a mudança, ele está criticando o progresso, né? Progresso cultural, progresso que para ele seria negativo. Ele quer que as coisas voltem a ser do jeito que eram antes. Do jeito que favorecia ele. É uma coisa que não acontece com Castro Alves, que a Júlia trouxe o nome dele, né? Ele vai fazer uma crítica social, mas ele tá fazendo uma crítica social porque ele tá vendo que o negócio não tá funcionando direito. Isso não tá indo bem na sociedade, isso não deveria estar acontecendo. A gente deveria melhorar como pessoa. Ele é mais progressista, ao contrário do Gregório de Matos. Aí, um exemplo de poesia crítica dele, tá? Ele fala assim: Gabriel, você quer ler esse pedacinho, hein? Eu deixo. Claro, bora. Que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Uma cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então, tecnicamente falando, então, parando um pouco da interpretação, mas parando para uma parte mais técnica de olhar a estrutura do poema. A gente tem o quê? Essa primeira parte, essas primeiras 3 estrofes, tá? Três versos, vão ser formados por perguntas, e essas perguntas rimam com as respostas que ele mesmo dá. Então, que falta nessa cidade? Cidade vai rimar com o quê? Com verdade, que é a resposta para a pergunta. Que mais por sua desonra? Honra, tem essa rima dentro da estrofe, do verso, tá? E daí as últimas 4 vão ser comentários em relação a isso. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então ele tá fazendo um comentário referente ao que ele disse lá em cima, tá? E daí o exponha vai rimar lá com vergonha lá embaixo, fazendo essa rima que é comum mesmo na poesia. E o exalta com falta. Daí tem ali bonitinha a rima, que é o A com tracinho, que é referente a rima dentro do mesmo verso, e o D com DD lá de baixo, tem D, E, D, E, D. Daí esse joguinho de rima. Tá? E daí aqui, lindamente, eu trouxe um rapper recitando o poema inteiro, porque eu achei bonitinho, divertidinho. E eu pedi pro Gabriel projetar, porque o meu computador explode se eu tentar fazer isso. Tá, eu vou projetar aqui, peraí. Então eu vou parar de apresentar aqui para o Gabriel poder botar o poeminha sendo recitado. Vocês veem a tela aí? Deixa eu ver se eu abro. Que falta nessa cidade? Verdade. Eu acho que você tem que ligar o seu som pra funcionar, não?
Porque não tá indo saindo. o som? Putz. Ah, gente, perdão. Eu tava transmitindo um negócio com o áudio desligado. Eu fiquei perguntando, por que não tá saindo o som? Tá. Deixa eu transmitir aqui. Tá, pessoal. Tá saindo som aí, será? Consegue... Não tá saindo teu... Eu não sei, acho que tá ligado pelo computador e pelo celular ou algo assim. E um deles tá desligado. Oxi. O outro perfil tá desligado o som, então não tá A funcionando. minha voz tá saindo. Sim, mas é que tu tá logado com... gente. Apanhando da tecnologia, eu não sei o que está acontecendo, mas aparece você e daí aparece outro perfil seu do lado com o microfone desligado. Não, sim, porque eu tô com ele aberto aqui no celular, mas eu tô abrindo aqui no computador, que é onde eu estou transmitindo, e era para estar transmitindo. Ué, peraí. Deixa eu abrir aqui no YouTube. Vocês estão vendo aí no YouTube? Tá aberto? Não. Compartilhando a tela aí. Tá aparecendo as coisas que tá aparecendo antes. Oxi. Eu acho que tem que parar de compartilhar onde tu tava compartilhando e tentar de novo. daí abrir outro. Tá no YouTube. Tá, agora tá. Tá saindo som aí? Não. 10-0 pra tecnologia. Eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu ver se no meu computador funciona. Tinha alguém que falou áudio interno, mas cara, como é que eu faço áudio interno? Deixa eu tirar o fone aqui pra ver se funciona. Foi, tá funcionando. Quer dizer. Agora foi. Tá, gente, vou dar o play aqui. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha. E não está funcionando. Vergonha. Nós estamos apanhando de 10-0 pra tecnologia. Eu vou tentar apresentar no meu computador, vai que funciona. Senão eu ponho depois o link pro pessoal e o pessoal... Peraí, eu tenho que achar o link do sistema. Eu falei, gente, eu sou uma senhora com a tecnologia e eu sou professora da URGS. Eu mando ali o link no chat. Tá abrindo aqui, gente. Assim que abriu, coisa aqui. Não tá aparecendo pra vocês, né? Agora foi. Agora foi. Tô ouvindo. Tá. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha.
vergonha. O tema viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior dessa loucura? Usura. Notável desaventura de um povo honesto e sandeu, que não sabe o que o perdeu. Negócio, ambição, usura. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta. Falha-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode, não pode, pois não tem todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem haverá que tal pense, que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Desligado. Aí eu trouxe este poeminha porque eu achei que foi bem interpretado. E também porque é de um rapper que eu já esqueci o nome dele, também é novo, mas eu botei no título dos slides para não esquecer. Tá? Mas o que ele tá fazendo ali? Então, cada estrofe, ele tá fazendo uma crítica diferente, tá? Na primeira estrofe... Onde que eu aperto isso? Peraí. Tá. Na primeira estrofe, eu não trouxe ele para projetar aqui, mas na primeira estrofe ele faz aquela crítica, então, a cidade da Bahia, o que falta nela, tá? Na segunda, ele vai questionar o que aconteceu para levar. Boa pergunta, se já teve questões, provavelmente vocês vão ter como exercício depois. Eu vou separar as questõezinhas bonitinhas, mas talvez tenha caído. Na segunda estrofe, ele vai questionar, então, o que levou a cidade da Bahia a cair nisso. Ele vai dizer que então, é o negócio, a ambição e a usura, tá? No terceiro, ele faz uma crítica às pessoas que utilizam os escravos como bens próprios, tá? Então, ele fala ali, quais são os seus doces objetos, pretos? Tem outros bens mais maciços, mestiços? Quais destes lhes são mais gratos, mulatos? Então, ele está fazendo uma crítica a essas pessoas que utilizam os escravos. Daí, na quarta estrofe, ele vai fazer uma crítica às pessoas que deveriam estar fazendo a parte da segurança pública e não fazem isso realmente. Na quinta estrofe, ele vai fazer uma crítica ao sistema judiciário da colônia. Na sexta, ele faz crítica à igreja. Na sétima, as críticas que os padres fazem... as críticas que os padres fazem. Na oitava, ele faz uma referência direta, então, ao produto que a colônia vendia na época, que era o açúcar. Tá? E na nona e última, ele pergunta, então, o que raios os políticos estão falando em relação a isso, tá? Esse vídeo foi gravado e exposto no museu que tem em São Paulo, tá? Daí ele faz toda uma crítica estruturada em cima, todo o sistema da Bahia, todos os poderes que tem ali dentro. Então é um poema muito bom para se trazer, tá? Vai ficar bonitinho o link ali para vocês. Eu vou colar junto com uma troça se vocês quiserem olhar de novo. E vocês podem olhar estrofe por estrofe. Tá. Agora a gente vai vir para uma coisa mais suave, uma coisa mais bonitinha. Vamos falar de amor. Gregório de Matos e a poesia amorosa, tá? Então ele traz esse poeminha aqui, a mesma dona Angélica. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica, flor, a anjo florente.
em quem senão em vós se uniforma. Se uniformará. Eita, o que eu fiz? Oh, não. 10-0 para tecnologia. Tá, voltei. Uniformará. Quem virá uma tal flor que não a cortará, de verdade pé de rama florescente. E quem o anjo virá tão luzente que por seu Deus o não idolatrará. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrará eu de diabólico azares. Mas vejo que, por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Vamos lá. O que vocês entenderam? Não querem fazer comentários, tá bom. Basicamente, ele tá falando da mulher. Ele olha a mulher, ele compara a Angélica a anjo, e ele faz toda uma tese em cima disso, tá? E tem alguns pontos que eu queria ressaltar dentro do poema, que ele faz uso de algumas figuras de linguagem, tá? Que nem ali na primeira, ele vai fazer o ser Angélica Flor, ele faz essa inversão sintática, tá? O flor vai ser o substantivo da frase, e ele vai ser quantificado, então, pela Angélica. Então, a flor é Angélica, não a Angélica que é uma flor. Ele faz essa inversão e esse jogo com o nome da moça, tá? E anjo florente, ele vai pegar, então, o anjo, que é do Angélica, e vai trazer o florente como um adjetivo para qualificar esse substantivo anjo, tá? No segundo, ele vai fazer, então, ele vai trazer uma característica do barroco, que é renascentista, que é basicamente trazer o desejo humano para dentro da poesia, que é aquela questão ali de quem verá uma tal flor que não a cortará. Então, como é que tu vê uma flor tão bonita e tu não pega ela para ti, não toma ela para ti? Isso é um desejo carnal, um desejo mais renascentista, tá? E quem um anjo virá tão luzente que por seu Deus o não idolatrará. Nessa parte ele traz uma questão mais religiosa. Então ele põe a mulher num patamar onde ele está idolatrando ela como se ela fosse uma divindade. Então são essas duas características, e tem mais uma embaixo. Sois anjo que me tentará e não me guardará, tá? Ele está usando um paradoxo, porque ele está utilizando a palavra anjo, mas ele não está dizendo que ela é um anjo realmente, porque ela tenta ele, tem essa tentação carnal. Então, ele está fazendo essa inversão, esse paradoxo, dizendo que essa mulher divinal está mais perto, na verdade, do diabo do que de Deus. Então, ok? Agora a gente traz... Este poeminha dele, Descrenta e Formosíssima Maria. Descrenta e Formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, quando com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vens passear-te pela fria, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não guardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ele está falando aqui, basicamente, para essa Maria, que ele faz em homenagem à segunda esposa dele, para ela viver a vida, para ela realmente viver a vida e aproveitar a vida antes que a vida se desfaça. Tá? Eu acho que esse é o último poeminha dele, daí eu libero vocês, se for o último. Soneto ao Nosso Senhor. Esse vai ser um poema, então, um soneto, um poema mais voltado à religiosidade, ao quesito religioso dele, tá? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós tirar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mais culpa que vós a ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não
queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele basicamente está dizendo para a igreja não cobrar tanto pecadores, sim tentar trazer o pecador de volta para a sacralidade. É uma crítica usando o conhecimento dele como religioso. E daí aqui tem mais um. Eu não botei o nome, peraí. Tem mais um dele que é uma crítica também à sociedade. A cada conto, o grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Tá? Já vê que ele tá dizendo que o pessoal, eles não sabem cozinhar a própria casa, não sabem cozinhar, não sabem coordenar a própria casa, não sabem fazer nada e querem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrilha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda picárdia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então ele tá dando tá mostrando a visão dele da Bahia, tá dizendo que tem essas pessoas que trazem os escravos ao próprio pé e utilizam eles também para ficar cuidando da vida dos outros, tá? Então ele tá fazendo uma crítica à forma como a Bahia é estruturada, tá? E ainda tem muitos slides, então eu vou dizer assim, uma boa noite para todo mundo. Semana que vem a gente continua para falar do padre Antônio Vieira e daí para falar de barroco como arte na questão da arquitetura, pintura e música, tá? É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.